Fala aí galera, beleza? Eu sou o professor Rafael Monte Alto, professor da Federal Fluminense em Niterói, e é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho hoje sobre retentores intrarradiculares pré-fabricados em fibra de vidro, especificamente o lançamento da FGM, o White Post DC Fit 04. Bem, antes de falar um pouquinho sobre o lançamento especificamente, queria falar um pouquinho sobre o processo retentores intrarradiculares pré-fabricados, que você sabe disso melhor do que eu, que a grande tendência nos últimos anos é migrar do pino metálico fundido para os pinos pré-fabricados em fibra de vidro. Por alguns motivos específicos, não somente pela estética, pela menor quantidade de consulta clínica, mas principalmente pelo alto modo de elasticidade dos pinos metálicos fundidos. Os pinos metálicos, por terem alto modo de elasticidade, sempre que falham de maneira catastrófica, irreversível, quase sempre, geram fratura radicular no seu processo de falha. Então, por esse motivo, optamos por trocar esse sistema de pino metálico fundido por um pino que fosse um pouco mais compatível com o elemento dental. Foi aí que migramos para os pinos pré-fabricados em fibra de vidro, onde agora temos módulo muito mais parecido com o sistema dental do que o pino metálico fundido. Um ponto importante desse processo, que como migramos, ou inicialmente, anos atrás, tínhamos pinos cilíndricos. Esses pinos cilíndricos não tinham justaposição às paredes do conduto, ficavam basicamente instáveis. E nós cimentávamos com resina composta ou com cimento resinoso dual e adesivos nesse conduto. E o que nós tínhamos frequentemente era o descolamento desse sistema. Por quê? Porque a adesão ao conduto radicular é o complicado, questionável, que tem que ter muito cuidado para realizar. Eu tenho dificuldade de limpeza, eu tenho dificuldade de tratamento desse sistema, eu tenho dificuldade de fotoativação, de remoção de impurezas, de remoção de umidade. Eu não sei basicamente que tipo de adesivo utilizar. Então, a adesão ao conduto radicular é o que a gente tem um pouco de precaução. Por isso, tornou-se muito comum utilizar pinos que sejam não cilíndricos, mas pinos cônicos. Esses pinos cônicos agora têm um pouco de justaposição a essa porção radicular e essa justaposição me dá alguma retenção adicional, o que facilitava, o que melhora a sua manutenção a médio e longo prazo, principalmente em relação à retenção adesiva. O que acontece quando eu tinha, então, condutos amplos, eu podia trabalhar com pinos cônicos. E esses pinos da FGM, família DC, que são muito conhecidos, White Post DC, são pinos de dupla conicidade, que são mais cônicos na região apical e um pouco menos na região cervical. Com isso, eu tinha uma justaposição na região apical e esse pino ia com diâmetro um pouco reduzido em direção à região cervical. O que acontecia é que muitas vezes eu tinha um dente que era bem condizente com o pino DC, mas outros que a porção cervical era um pouco mais larga do que o próprio pino. E eu não queria usar um pino de maior diâmetro porque eu não queria alargar a região apical. Então, por exemplo, se eu botasse o pino DC1 e esse pino ficasse bem estável na região apical, mas tivesse espaço na região cervical, para eu colocar o pino DC2, eu teria que alargar a região apical. Então, com isso, criou-se o pino DC1E, onde a região cervical desses pinos já era um pouco mais larga, gerando assim uma maior justaposição, melhor preenchimento daquela região cervical, que a gente entende que é uma região importante também em relação à mecânica, porque evita a fratura dessa porção cervical. Então, o pino DCE da FGM foi uma grande evolução porque nós tínhamos na região cervical agora um preenchimento maior com fibra de vidro ao invés de resina composta. Então, se eu tivesse condutos mais conservadores, utilizava os pinos muitas vezes o pino 1 ou 2 ou até mesmo meio e condutos com a cervical um pouco mais ampla, o DC2E ou DC1E, onde a cervical abria um pouco mais. Beleza, e em condutos que eu tinha nenhuma justaposição, a nossa preferência pessoal acaba sendo a modelagem ou anatomização desses pinos com resina composta. Ao você anatomizar esse pino de fibra com resina composta, tem algumas vantagens. Primeiro, quando você anatomiza esse pino com resina composta, ele fica justaposto ao conduto. Com isso, a retenção já ocorre friccional, você depende menos da adesão que vem depois. Como você consegue tirar esse pino, você consegue polimerizar toda aquela resina composta que você modelou o seu pino, tendo assim maior efetividade na mecânica dessa resina. Além disso,
você consegue fazer com que a contração dessa resina ocorra fora da boca, já que você tirou, polimerizou, ele contraiu, depois você vai cimentar. E você pode cimentar com cimentos convencionais, ácido adesivo, ou cimentos autoadesivos, que também facilita o processo de cimentação. Então a gente entende que o processo de modelagem é bem interessante do ponto de vista de biomecânica. Bem, além disso, outro ponto importante, quando o meu pino tem justa posição ao conduto na região apical, o seu posicionamento cervical, ele fica sempre na mesma posição. Pensa comigo, se o pino está adaptado na região apical, eu não consigo movimentar ele na região em direção à vestibular e à palatina, eu não consigo fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Fica impossível. Então, ou seja, se minha raiz estivesse fora um pouquinho do longo eixo do dente, esse núcleo em resina composta ficaria totalmente fora do meu pino em fibra de vidro que eu coloquei intraradicular. Então, com isso, começamos a pensar em anatomizar o meu pino de fibra de vidro, não mais com pinos com a apical estáveis, mas sim com pinos onde eu tivesse a apical instável, para que eu pudesse movimentar esses pinos dentro do próprio conduto do meu dente. Então, por exemplo, de maneira geral, eu utilizava o pino meio ou pino 1 para quase todos os casos, porque eu colocava o pino e conseguia movimentar ele dando um sentido melhor na posição que queria, vestíbulo palatal e mésio distal. O que acontece com a gente é que com o tempo a endodontia fica cada vez mais conservadora, E muitas vezes o pino meio, que se você olhar aqui, ó, ele tem na região apical, que é a região C, o pino meio tem 0,65, e em condutos mais conservadores ele não entrava, porque você tinha uma região apical muito conservada. Então você tinha que, para utilizar o retentor intraradicular, alargar essa porção, essa raiz. Isso era uma condição ruim, negativa, porque a gente entende que remoção desse dental sadio não é bom para o conjunto final. Então, eu não tinha outra opção a não ser trabalhar com pinos mais finos, que não existiam. Então, a FGM lança agora o pino DC Fit 0.4. Olha que interessante. Ele é um pino também duplo cônico, né? Só que ele é fit. Na sua região apical, ao invés de ter 0,65 do pino meio, ele tem 0,45. Então ele é bem fit, compatível com a lima 45, bem no diâmetro lá. Beleza. Agora, imagina um pino bem fininho, que sai da região apical e chega na região cervical também fino. Você vai ter na região cervical, que é uma região de fulcro, de grande carga de tensão ali, chance desse dente fraturado, desse pino fraturado. Então, com isso, percebam que o pino DC meio DC especial meio, ele tem na sua região cervical 1,8, olha lá, 1,8. Então, ele é um pino bem largo na região cervical. Mas ele precisa, na região apical, de uma espessura de 0,65. O pino DC1, que é um pino que a gente usou bastante, ele tem na região apical lá 0,85, ou seja, um diâmetro bem largo na região apical. E na região cervical, olha aqui, que é o B, ele tem 1,6. E foi pensando nesse pino que o DC Fit 0.4 foi criado. Olha. Na região apical, ele tem uma justaposição bem interessante. E na região cervical, você consegue uma espessura maior desse pino, com isso a melhor mecânica na região cervical. Então, hoje, de maneira geral, grande parte dos nossos casos que nós trabalhamos tem sido o pino número DC4 meio. Por quê? Porque a apical dele é mais fina e longa, vai até lá embaixo, não necessitando de desgaste adicional. E eu tenho na região cervical um pino de maior resistência mecânica, porque ele é um pouco mais largo. Então, percebam, qual a vantagem disso? E eu posso ter, ou basicamente posso trabalhar, com pinos somente desse diâmetro. Porque pensa comigo, olha, vamos supor que eu tenho um conduto como esse aqui, que talvez seja um pouco amplo para essa demonstração, mas vai funcionar para a gente ver. Um bem amplo. Eu posso colocar um pino meio, e qual é a vantagem desse pino meio? Que eu consigo movimentar ele em diferentes sentidos, olha. Essa movimentação em diferentes sentidos permite que eu coloque o pino sempre no meio do meu núcleo. Então, trabalhar com um pino meio, que apesar de, o pino 0.4, perdão, que apesar de ser fino na região apical,
tem um diâmetro adequado na região cervical. Então eu tenho com isso conservação de tecido, porque eu não desgasto a região apical. Tenho a possibilidade de anatomizar esse pino em caso que eu quiser, porque ele é mais fino, e posso utilizar em dentes mais conservadores. Então eu entendo que o DC-FIT 0.4 da FGM é um pino revolucionário no ponto de vista de manutenção de dente, porque em casos mais conservadores eu posso colocar um pino mesmo sem ter que desgastar a estrutura dental. Então, uso, indico, acho que é uma ferramenta interessante para o nosso dia a dia. Se fosse dar uma dica, que tem um pino desse diâmetro, mais conservador, para casos mais conservadores, e talvez o pino 1 ou 1E, para casos que eu tenha um dente um pouco mais alargado, que eu possa ter um pino que continue trabalhando, que eu possa posicionar ele na melhor posição que eu quero, no sentido mesodistal e cervicisal, tenha justa posição em resina composta, facilite minha cimentação e retenção mecânica desse pino. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Está aqui um review do nosso lançamento, o White Post DC-FIT 04. Um forte abraço e até a próxima.